Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença de hoje traz para você a oportunidade de conhecer uma abordagem inusitada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal através de uma nova modalidade de coaching, o coaching ontológico. Nós vamos falar com uma referência dessa atividade aqui no Espírito Santo, que é o coach Paulo Chagas, com quem nós vamos conversar agora. O Paulo, coaching ontológico. Isso. Então você veja bem, o coaching, logo no início, a banalização da palavra atrapalhou muito essa abordagem, que é uma abordagem séria, né? Uma abordagem muito importante do ponto de vista, ela dá uma contribuição muito decisiva ao desenvolvimento pessoal ou social, o que quer que seja, qualquer campo de atividade da pessoa. Mas a banalização da palavra, ela fulanizou a questão do coach, né? Então o nego fazia um cursinho de fim de semana aí, botava banca de coach na segunda-feira. Quer dizer, o coach tem uma metodologia, tem uma abordagem, tem uma carga de estudo mais verticalizada. Eu acho que isso foi desprimoroso para o coach. Mas quem conhece sabe que uma formação requer disciplina, concentração, trabalhos de campo, né? Você tem que ter uma validação de uma titulação de coach. Agora, coach ontológico é absolutamente novo para mim. Me remete à filosofia lá do estudo do ser. O que é um coaching ontológico? Coach ontológico. Então, primeiramente, sim, feliz aí de estar também aqui para a gente conversar Feliz um pouquinho também mais de sobre poder contar com você, coach Paulo. ontológico. E a abordagem do coach ontológico vem dessa linha mesmo, da ontologia, do estudo do ser. Ou seja, a nossa abordagem como coach ontológico é olhar para o ser, é olhar para o indivíduo, né? Diferente de algumas outras abordagens que vai olhar mais para a ação do indivíduo, ou de que chamam de coach de resultado, De coach performance, de performance, né? Então o coach ontológico está mais interessado em saber quem que você está sendo diante das circunstâncias da vida, e quem você quer ser. Essa é a grande questão do coaching ontológico. E é este o nosso olhar nas nossas sessões de coaching também. Durante o processo, né, a gente leva essa ideia também de que o coaching ontológico ele é um processo de aprendizagem transformacional no qual nós assumimos responsabilidade. Então esta é a ideia do coaching ontológico. O coach de performance ele trabalha muito exatamente nessa referência do que você faz e o que você deve fazer para alcançar. O que você faz, o que está te impedindo, o que você tem que fazer para alcançar. Onde seu barco está e onde você quer chegar com ele, né? Perfeito, perfeito. E o ontológico, então, trabalha nessa percepção de quem você está sendo e quem você quer ser. A grande questão é que tipo de observador você está sendo do mundo? Né? Diante do que tudo a vida está te apresentando, que tipo de observador você está sendo? Ou seja, já indica por aí, então, que a gente não vai pretender mudar o mundo, mas mudar o observador. Perfeito. E provavelmente mudando o observador, vai mudar o mundo. Muda o mundo, lógico. O mundo dele será diferente. Ficou banalizado pelos livros de autoajuda, mas é verdade que quando a gente muda, o mundo muda, né? Perfeito, perfeito. E de alguma forma essa é a ideia do coaching ontológico. É um processo conversacional, é uma conversa muitas vezes instigante, porque é o próprio cliente que traz a demanda e o cliente que vai descobrindo e se dando conta durante esse processo. Então, o coach é diferente, né, de algumas abordagens, por exemplo, como consultoria. O consultor é aquele que vai dizer, né, o que você deve ou não deve fazer, e o coach está mais voltado para ter a presença, para ter a escuta com o cliente, para que ele se dê conta daquilo que ele está trazendo. Para que é essa tomada de consciência que ele vai adquirir durante os processos de coaching. Então, há um estudo de si mesmo, né? Essa questão do autoconhecimento, embora seja um termo muito recorrente também, mas ele está presente aí, né? E a metodologia, que independente de ser de performance ou coaching ontológico, ele trabalha muito o recurso da maiêutica, né? São as perguntas que importam, né? Isso, são as perguntas que movimentam as pessoas. Que provocam. Né? Que provocam. E eu gosto dessa ideia de provocar, porque provocar tem a origem da palavra de aproximar daquilo que evoca. Ou seja,
qual é a voz interna que eu estou evocando em uma conversa. Então, a grande proposta do coaching ontológico é fazer com que ele reflita também sobre a própria linguagem que ele está usando. E a linguagem, quando a gente fala no coaching ontológico, nós estamos olhando para o indivíduo como um ser linguístico, emocional e corporal. Então, a emoção e o corpo entram no processo conversacional. Isso quebra para a gente um grande paradigma, né? Que é a ideia de conversar de ser somente uma troca de informação. Ou de palavras, se limitar às palavras. O coaching tem uma linguagem não verbal. Perfeito, tem uma linguagem não verbal. A nossa escuta muitas vezes está na ideia de que o que não está sendo dito. Ok, eu estou escutando que o meu cliente está me trazendo uma circunstância, mas o que está por detrás disso? Qual é o sentimento, qual é a emoção que está por ali? O que ele está ocultando na conversa que a gente está tendo também? Então, muitas vezes no coaching a gente compra essa ideia de que não comprar tudo que o cliente traz, né? Porque tem alguma outra coisa ali por detrás. Ou seja, há uma consciência velada por trás de uma linguagem que se expressou. Isso, é como se eu uso essa analogia de que linguagem e consciência nem sempre andam de mãos dadas. Então, muitas vezes o cliente pode trazer alguma questão que nem ele está se dando conta daquilo que ele está falando. Então, o processo de coaching não é somente um lugar em que eu vou escutar o cliente, mas abre-se um espaço para que ele também possa se escutar, para que ele se dê conta, né, do que eu estou fazendo, né? Quem eu estou sendo diante dessa circunstância que a vida está me apresentando? Será que é esse que eu quero ser? Mas tem alguma coisa a ver com... por que eu penso o que eu penso? Pensar para nós significa investigar. E aí as pessoas podem me perguntar, ué, mas como assim? Está querendo dizer que eu não penso? Normalmente, no dia a dia, tem hora que a gente para com essa ideia de pensar como investigar a nós mesmos, né? E a ideia do coaching é essa abordagem, de que é um espaço em que o cliente, eu gosto de usar essa analogia, que é como se o processo de coaching fosse um carro de autoescola. E quem está dirigindo a sessão é o próprio cliente. O coach está ali no banco de carona, está presente, está escutando e fazendo perguntas que sejam adequadas para que ele se dê conta. Então, eu nunca sei o que vai acontecer, por exemplo, numa sessão de coaching. Eu não sei o que meu cliente vai trazer, mas a partir daquilo que ele vai trazer, a partir daquilo que ele for falar, né, que ele for comentar ali na hora, dali vai abrindo um espaço para que ele possa expandir as capacidades de ação efetiva que ele tem diante do que ele está vivenciando. Você fala cliente ou paciente? Cliente, né? Cliente. Que coach na terapia, né? Tem uma diferença entre coach e terapia. Qual é a diferença de coach para terapia? O coach ele é terapêutico, né? Sim. Porque leva a gente realmente a reflexões muito profundas. Mas ele não é terapia. Em alguns casos nós não vamos atender como coach, como por exemplo depressão, crise de ansiedade, transtorno alimentar, figuras muitas vezes de papai, de mamãe, essas coisas, não entra muitas vezes no processo de coach. E é um ótimo casamento, coach e terapia, né? Porque de alguma maneira ajuda a ressignificar várias coisas do passado e o coach também tem uma abordagem que vai permitir que o cliente tenha reflexão e já um processo de uma ação, de uma vazão para aquilo ali que está acontecendo. Mas nem resvala, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental? Perpassa, acho que chega assim, vamos dizer que esbarra. Tem hora que até eu tenho dificuldade de dizer assim, no sentido, o que entra e o que não entra no coach, né? Respeitando todas as áreas que eu acho que merece todos os respeitos, assim. O coach tem uma linha e tem os seus limites também, né? Ele tem uma hora que fala, olha, isso aqui não é para coach, né? O que você está me trazendo não é para um assunto para a gente falar e abordar no processo de coach. Tem um terapeuta, ou você tem que buscar um mentor, você tem que buscar um consultor, que são outras abordagens que vão te favorecer. Por outro lado, a gente também tem que ficar atento, né, para que as pessoas não comprem a ideia de que está fazendo coach e às vezes não é. Então, da mesma maneira que o coach tem as suas limitações, a terapia também tem a deles, a consultoria e mentoria e todas as áreas. Agora, assim. Paulo, outra coisa também, isso foi uma formação demorada. Quanto tempo você fez essa formação, essa validação? Você certificou aonde? Vamos apresentar, né? Porque... A primeira formação que eu fiz foi em 2009, no Indesp, e era com Leonardo Volk, pela Lady Group, junto em parceria com o Bob Rich,
né, que hoje é um grande parceiro que eu tenho aí nas nossas formações do coaching ontológico. Depois eu refiz essa formação em 2016. Então eu tinha a possibilidade de fazer outras abordagens de coaching, mas essa me tocou de tal forma que eu falei, não tem como abandonar este olhar de usar o coaching na ideia de olhar para o ser humano, de olhar para o indivíduo e acreditar que essa relação, que é uma relação de parceria, de igual para igual, essa relação de parceria já parte do princípio de que o cliente já é responsável pelas próprias escolhas. Na verdade, eu acho que o que é refinado nessa abordagem do coaching ontológico é que é o olhar da pessoa para o mundo que constrói o mundo, né? Então, vocês trabalham muito nessa perspectiva, né? Isso. Ou seja, sendo realmente, como disse lá atrás, um observador não vai mudar o mundo, ele vai se transformar. Perfeito. Perante o mundo. Perfeito, né? Então, a gente pode considerar que várias situações ou circunstâncias nos influenciam, mas elas nunca determinam quem eu estou sendo diante dessa situação. Quando o cliente, você falou? Cliente. O cliente traz relata um comportamento, né? Relata um comportamento e você explica as circunstâncias que explicariam e detalha as circunstâncias que explicariam aquele comportamento. Você identifica ali um eventual papel de vitimizante ou de protagonista? Na minha escuta, a gente levanta algumas hipóteses, mas a gente sempre precisa checar com o cliente. Então, sempre a linguagem, muitas vezes a linguagem, nós nos definimos pela linguagem, mas também nós podemos mudar a nossa forma de atuar no mundo por meio da linguagem. Eu gosto de usar esse conceito que linguagem vem de língua, vem de língua. Então, o que a gente adquire do mundo não é tudo que a gente ingere, e a gente está vivendo um mundo de muitas informações, mas que isso não significa que estamos aprendendo, né? Porque a aprendizagem é experiência e todo o resto é informação. Então, a linguagem é que permite a gente atribuir sentido ao mundo que nós estamos vivenciando. E nós somos seres linguísticos. Então, quando o cliente traz alguma explicação ou uma afirmativa que eu escuto aquilo ali no sentido de falar assim, né, que essa verdade que ele está trazendo vai levar ele aonde? A culpa é dos outros. A culpa é dos outros, por exemplo, né? É um tipo de explicação que não me leva a lugar nenhum. E é uma explicação que me coloca, muitas vezes, no lugar de impotente. Dá uma impotência dentro daquilo que eu estou escutando, dentro daquilo que eu estou afirmando. E aí, quando a pessoa está neste processo, está usando essa explicação para aquilo que está acontecendo com ela, ela não consegue enxergar possibilidades. Então, é como experimentar-se angústia, tristeza, impotência, eu não sei o que fazer, né? É como se começasse a gerar no mundo dela uma crise. Não vou dizer aqui uma crise existencial, mas tem uma crise, tem uma quebra, né? Tem um processo que ele não está atribuindo um novo sentido para aquilo que ele está vivenciando. E num processo de coaching, a gente busca explicações que sejam geradoras, né? Qual é a outra parte da história que ele não está contando, né? Quando ele culpa os outros? Ou quem ele está sendo quando passa a culpar os outros? Que tipo de pessoa eu sou quando eu digo que os outros são culpados por aquilo que acontece comigo? Não estou dizendo que é uma mentira, né? Tem um exercício que eu gosto de fazer, pode fazer aqui? Sim. Né? Por exemplo, este é um exercício que eu gosto de fazer, né? Por exemplo, aqui está a caneta, né? Então, se eu faço isso, o que aconteceu? A lei da gravidade agiu. Exato. Então, se eu uso essa explicação da lei da gravidade, eu estou usando uma explicação tranquilizadora. A caneta caiu porque tem a lei da gravidade. Caiu porque você soltou. Aí já é uma outra explicação. Então, se eu uso a explicação de que isso aconteceu porque eu soltei, opa, olha que diferença. Para começar, tem um eu. Um agente, né? Eu estou me colocando na ação. Eu estou colocando como parte contribuinte deste resultado. Isso pode gerar uma angústia, pode gerar uma certa agonia nas pessoas, mas é a partir dessa agonia que a gente consegue transformar isso numa nova ação, numa nova postura, numa nova forma da gente lidar com o mundo.
E muitas vezes a gente escuta muitas pessoas entrar nessa explicação tranquilizadora, né? E aí, quando estão nisso, não encontram soluções, não encontram nova resposta. Isso é um nome sofisticado de explicação tranquilizadora para o hábito de se desculpar, né? Se desculpar. Você conhece a historinha da desculpa? Não. Quando a gente tem, para a desculpa pegar na história, quando eu tenho a culpa é tão grande que para ela virar uma desculpa, eu preciso arrumar um culpado. Não culpar, Então, eu sempre, quando alguém tem uma desculpa, é uma historinha por detrás ali, querendo mostrar. Precisa localizar um culpado. Eu preciso ter um culpado da minha história. Eu preciso dizer que aquilo que eu estou sofrendo, aquilo que eu estou vivenciando... Tem um causador. Tem um causador, e esse causador é fora de mim, não sou eu. E essa é uma das grandes perguntas que a gente faz no coaching. Qual é a sua contribuição para esse resultado que você está obtendo agora? E é deixar o cliente pensar. Então, o coach ele é provocativo, quando eu falo de aproximar daquilo que evoca, porque à medida que ele fala isso, e ele se aproxima dessa linguagem que ele está falando, aí ele se dá conta. Aí ele percebe, fala, opa, o que eu estou fazendo? E esse é o processo do coach. A presença hoje do coach ontológico Paulo Chagas, a gente volta já. Voltamos com a presença do coach ontológico Paulo Chagas, registrando a presença nos nossos estúdios hoje do artista Tom Fernandes, que está participando desse programa regularmente, fazendo o desenho e a caricatura dos nossos entrevistados. Tom Fernandes está ali nos brindando com o seu traço. Paulo, eu gostaria de tratar desse assunto nesse bloco agora, no tempo que nos resta, de uma meio que especialidade sua, que é uma abordagem, eu não sei se é uma abordagem paralela, eu não sei se ela é uma abordagem convergente com o coach que você faz, que é o da comunicação não agressiva. É a comunicação não violenta. Comunicação não violenta. Isso. O tempo todo estou ligando agressividade com violência. Também o nome comunicação não violenta parece que faltou uma jogada de marketing, assim ficou, né? Mas a ideia desse não violento significa, de alguma forma, como se fosse a ausência de consciência da violência. Ou seja, muitas vezes a nossa forma de comunicar é tão violenta com o outro, só que a gente não consegue É quase perceber. Um reflexo condicionado. A gente não percebe. Todo o nosso sistema educacional e de criação foi voltado para um mundo de violência, de competitividade, né? Até a ideia da nossa evolução, muitas vezes partiu desse princípio de que a gente tem que ser o mais forte. O mais competitivo é aquele que sobrevive, né? Então, a comunicação não violenta, ela resgata em nós uma natureza que nós temos, que é uma natureza mais compassiva. Essa é a grande questão que o Marshall Rosenberg deixou como legado para nós, de como nós podemos agir com o outro de maneira mais compassiva ao invés de ser violento. Eu respeito toda uma formulação que se cria a partir do conhecimento dessas faculdades toda, mas, na verdade, a gente sabe, né? Gentileza chama gentileza. Isso, e se a gente aprendesse que a gente deveria tratar o outro como a gente gosta de ser tratado, também a gente aprenderia também, né? Perfeito. Funcionaria também, não? Então, dentro da comunicação não violenta, a gente tem alguns pilares, né? Então, nós temos lá, por exemplo, o que eles chamam de autoempatia. A minha capacidade de conectar com os meus próprios sentimentos e necessidades. Será que eu sei o que eu sinto? Será que eu consigo dar nome? Será que eu sei o que consciência do que eu sinto, né? Ter consciência. O que é realmente importante e relevante para mim numa relação? Ou muitas vezes eu estou apontando o dedo e não estou me dando conta também do que está acontecendo. Né? Da mesma forma, o outro pilar é a empatia, a minha capacidade de me conectar com o outro. Né? E aí a gente entra uma empatia que pode ser tanto verbal quanto não verbal. É só a capacidade... Mas nós estávamos, desculpa interromper, mas nós estávamos conversando antes e você fez uma distinção que eu achei particularmente criativa do senso de empatia, que é se colocar no lugar do outro e sentir como o outro, mas até que ponto? Perfeito, porque a gente carrega essa ideia de que ser empático é se colocar no lugar do outro. Mas se a gente se coloca no lugar do outro, e essa é a minha provocação, em que lugar eu estou colocando o outro quando eu faço isso? Será que eu não estou tirando ele do melhor lugar que ele pode estar? Será que não é essa a grande possibilidade da gente ser empático com o outro? É não assumir o lugar do outro, mas respeitar o outro como legítimo o outro.
Então, muitas vezes as pessoas confundem esse termo de empatia como se fosse se colocar no lugar do outro. E aí gera uma certa confusão ou uma série de achismo, né? Ou tipo, eu acho que ele não está se sentindo bem. Eu acho que aconteceu tal coisa na vida dele, então eu tenho que ser dessa forma. Não, isso não é ser empático. Ser empático é ter a curiosidade de saber como o outro está. Então, por eu não saber e por eu não me dar conta e não conseguir me colocar no seu lugar, abre-se um espaço de aprendizado. Então, como que você se sente? Quero saber, me conte mais. Isso sim, isso é empatia. E voltando à comunicação não violenta. E aí, na comunicação não violenta, o terceiro pilar que a gente tem, por exemplo, é a honestidade. Como eu vou Desculpa, vamos resgatar primeiro. Quais são os dois primeiros? Os dois primeiros, né? Autoempatia. Autoempatia. Capacidade de me conectar comigo mesmo. Ok. Empatia, minha capacidade de me conectar com o outro. E nós temos a honestidade. Como eu vou expressar a minha verdade para o outro. Eu tenho um médico, tem um mestre das antigas que falava assim, fale sua verdade sempre manso e firme. Adorei. É bom Adorei, estilo, né? adorei essa. Né? E essa ideia de ser honesto é uma coisa que a gente sempre espera das pessoas e de alguma forma as pessoas esperam de nós, mas nem sempre isso acontece. Né? Isso também vem de um histórico que nós tivemos. Né? A ideia de algum momento na nossa vida nós fomos punidos quando a gente falou uma mentira, mas também fomos punidos quando falamos uma verdade. E eu carrego essa teoria de que nós crescemos e nos tornamos um especialista. Um especialista em falar aquilo que o outro quer ouvir. Né? Quantas pessoas em sua volta, na sua vida, muitas vezes também estão esperando de você a opinião delas. Estão esperando escutar de você a opinião delas. Então, ser honesto vem dessa relação de sinceridade. A sinceridade também tem essa origem da palavra de sincera. Ou seja, é uma verdade sem uma máscara. Sim. É uma verdade que eu vou desnudar, né? Nessa visão de que é uma verdade que vai me colocar em um estado de vulnerabilidade. Eu estarei falando de quem eu sou para o outro. Me expondo. Me expondo. E isso gera uma emoção na gente. E é um lugar que a gente tem evitado de falar, né? Uma, porque muitas vezes não tem esse espaço. Dentro de empresa é uma coisa rara de se ver, né? Muito raro, porque ali tem muitos jogos de interesse, tem jogo de poder. E também no nosso dia a dia é essa visão que a gente encontra também. Então, a grande possibilidade da comunicação não violenta é a gente resgatar essa natureza da gente ser mais compassivo com as pessoas com quem a gente convive. E aqui eu ressalvo principalmente com aquelas pessoas que mais amamos. Né? Mas aí você colocou uma questão aí que meio parece meio que uma cruzilhada ontológica, para ficar no termo. Né? Tipo assim, você ser compassivo, gentil e cortês com a pessoa. Uhum. Como fazer isso se às vezes você se espera que você diga algo que você valide referente a algo que você não concorda? Por isso que eu acho que o mestre das origens falava, fale sua verdade mansa e firme, você pode ser manso e gentil, mas nem por isso deixar de falar a sua verdade. Porque me parece que às vezes essa expectativa, as pessoas gostam muito, tem um particular apreço por quem concorda com elas. Não tem? Isso, vai se aproximar com aquela que tem a dificuldade verdadeira de ser democrático e plural, porque se a gente tem opiniões diferentes, a pessoa tende a se indispor. Né? Exato. E então, como conciliar isso no sentido de você ser fiel a você e ao ser fiel a você, isso não significar qualquer forma de hostilidade ao outro por pensar diferente dele. Perfeito. Porque nós vivemos um jogo de uma certa hipocrisia social. Né? Perfeito. E aí a ideia da CNV é que não existe honestidade sem autoempatia. Primeiro eu preciso me conectar. Primeiro eu preciso saber realmente o que é importante para mim, qual é o meu sentimento. A gente não sabe nem falar de sentimento. Né? Por exemplo, esse para mim foi uma grande virada de chave da CNV. Se você falar que você se sente injustiçado, você não está falando de sentimento. Se você falar que você se sente indignado, você ainda não está falando de sentimento. Porque essas palavras, na verdade, só estão querendo dizer que existe um culpado da sua história. E quando você usa esse linguajar, essa forma de falar, na verdade, você vai provocar no outro uma reação.
Eu digo, pô, peraí, se você está dizendo que você se sente injustiçado, quem é que está cometendo De novo, um culpado, né? De novo, um culpado. É. Então, para a gente, é um senhor exercício de se perceber e começar a se dar conta da maneira que a gente usa a nossa linguagem, né? E muitas vezes a gente não se dá conta, né? Então, a ideia da comunicação não violenta sempre vai partir dessa ideia da gente aprofundar no nosso autoconhecimento. Eu preciso olhar, e esse é um depoimento que eu recebi, né? Aprendi que quanto mais eu olho para mim, mais eu consigo observar o outro, mais eu consigo compreender o outro. E se a gente não fizer este trabalho, a gente dificilmente vamos encontrar uma comunicação. Eu acho que as pessoas não encontram tempo para cultivar isso como uma forma de desenvolvimento pessoal, mas a verdade, e está claro isso, são experiências que levam até a certas epifanias, digamos assim. Se você se tornar juiz de você, quase que com certeza você vai ser advogado do outro. Perfeito, perfeito. Né? Perfeito. Bom, nós estamos encerrando aqui, eu quero mostrar aqui o trabalho, nosso Paulo aqui, visto pelo traço Gostei. do Tom Fernandes. Muito bom. Ó, você está no estilo aqui, Paulo, inclusive com direito a sua presença na bancada. Deixar com você como uma lembrança da sua passagem por aqui. Adorei, obrigado, belo trabalho aí. E agradecer muito sua presença e a oportunidade de nos dar acesso a esse tipo de informação. Eu que agradeço pela oportunidade de falar desse trabalho, né, que eu gosto muito. Já estou aí desde os meus 9 anos de idade, então, assim, eu espero realmente ter espaços como esse para poder contribuir e principalmente com a nossa sociedade, que eu acho que quanto mais a gente criar esses ambientes que as pessoas comecem a compreender a importância do autoconhecimento, acho que todos nós ganhamos com isso. Hoje a presença de Paulo Chagas, coach ontológico. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.